Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa nona aula de microbiologia. Aliás, é a 10ª já, não é? A gente já está aí partindo para o final da disciplina e vamos dar continuidade ao estudo das parasitoses. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a tricomoníase e a doença de Chagas. Essas duas doenças que são endêmicas no país e que necessitam de um olhar mais atencioso com relação aos nossos pacientes parasitados, não é isso? Então vamos começar falando um pouco sobre a tricomoníase. Descrição. A tricomoníase ela é uma infecção sexualmente transmissível, provocada pelo Trichomonas vaginalis, que é um protozoário que produz pseudópodes. Então vamos lá. Tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível porque a via de transmissão é o contato sexual, obviamente sem proteção, né? Sem uso da camisinha, o preservativo, que é um método de barreira que ajuda a prevenir não somente essa infecção sexualmente transmissível, especificamente, mas ajuda a combater todas as outras. E quem é o agente etiológico? É o Trichomonas vaginalis. Então, o Trichomonas, ele é um protozoário, tá? Ele não é um euminto, ou seja, não é um verme, e muito menos não é um vírus ou uma bactéria, mas é um parasito, que é um protozoário, que provoca infecção ali no trato gastrointestinal. Aliás, desculpem, no trato geniturinário, tanto de homens quanto de mulheres. Então, é um parasito de homens e de mulheres, ali do trato geniturinário, da vulva na mulher, e dessa região perineal e no pênis no homem, tá? Na uretra. Esse parasito produz pseudópodes porque ele contém esses flagelozinhos aí que vocês veem na imagem. Então, são parasitos flagelados, o que ajudam ali na locomoção dele e na melhor aderência ao canal genital. A transmissão intraparto e vertical também pode acontecer devido ao fato do contato ali do feto, no caso do bebê, na hora do nascimento, né, na passagem pelo canal genital de mulheres que obviamente não foram diagnosticadas e nem tratadas durante o pré-natal. Então, mulheres portadoras do Trichomonas acabam transmitindo o parasito para os seus bebês na hora do parto. Na mulher, esse parasito causa vaginite, que é uma inflamação das paredes vaginais, o que vai levar, obviamente, a uma sintomatologia, como corrimento ali vaginal, coceira, que é prurido, e irritação do canal vaginal. E no homem causa também sintomatologia, principalmente com corrimento de uma secreção purulenta ou incolor pela uretra. Existem duas formas de apresentação desse parasito: o cisto e o trofozoito. Então, o trofozoito é o parasita do canal genital, tá? E o cisto é o que é liberado para o meio ambiente, no caso, liberado nas secreções ali genitais, que passam para um hospedeiro suscetível, ou seja, aquela outra pessoa que vai manter relação sexual com o caso infectado, tá? O Trichomonas vaginalis, ele coabita o trato geniturinário do homem e da mulher, como eu já havia dito, e o período de incubação vai de 3 a 20 dias. Então, é um período de incubação de curto a médio prazo. Na mulher, existem os quadros assintomáticos, mas pode aparecer prurido, que é coceira, ali na região genital. O aspecto dessa secreção que sai, na mulher devido ao parasito é bolhoso, de odor fétido. Então, é aquela secreção que não tem cor,
mas ela se apresenta de forma bolhosa. Então você vê ali uma secreção com bolhas no canal genital, tanto de mulheres quanto de homens, você já pode associar a tricomoníase. E é bem característica porque o odor é fétido. Então, a secreção ali genital, tanto em homens e mulheres, vai ter um cheiro muito forte, né? Um odor fétido aí. Além do mais, o processo infeccioso pode provocar dores no baixo ventre, que são dores ali, né, na barriga, próximo à região do umbigo. Provoca pontos hemorrágicos ali na vagina da mulher. Aumento da frequência urinária, por exemplo, essa mulher ou esse homem vai mais vezes ao banheiro devido ao processo infeccioso. A tendência é que existam essas queixas urinárias também, como aumento da frequência urinária e dificuldades na hora de urinar. Aqui nas imagens vocês veem as secreções, como elas são bem características de um quadro de tricomoníase, uma secreção bolhosa, na coloração transparente ou esbranquiçada, tá? E vocês veem também pontos hemorrágicos ali no colo do útero da mulher. E também esses pontos hemorrágicos, eles podem aparecer no canal vaginal, que são essas lesões avermelhadas. No homem, essa infecção pode se mostrar assintomática, mas ela causa uma uretrite com fluxo leitoso ou purulento. Então, pelo canal uretral do homem, tem a liberação dessa secreção, que parece leite. Na mulher, ela é mais incolor e no homem, ela é mais esbranquiçada, uma secreção leitosa, que provoca também um prurido, que é uma coceira ali na região uretral, né, genital, e que vai provocar também uma irritação da mucosa, tá? O corrimento ele é claro, viscoso. No homem ele é mais pouco abundante, é em menor quantidade do que na mulher, e também provocando esse desconforto ao urinar. Aqui a gente vê mais imagens. Dessa vez, secreções pelo canal uretral no homem, não é? A gente vê essa secreção leitosa saindo pelo pênis. E a gente vê também pontos hemorrágicos, essas lesões microhemorrágicas presentes ali no corpo do pênis do homem. Bem semelhante às lesões que a gente vê na vulva feminina. As complicações da tricomoníase é que o paciente com tricomoníase ele pode ter uma infecção secundária, inclusive ao HIV, tá? Então, a tricomoníase, assim como as outras infecções sexualmente transmissíveis, elas são porta de entrada para o vírus da AIDS. Por isso que a gente recomenda usar a camisinha para prevenir tanto as DSTs normais, convencionais, as menos brandas, como também na prevenção das DSTs mais graves, incluindo o HIV. A mulher que tem tricomoníase e que está grávida, ela pode estar associada a um baixo peso do bebê quando ele nasce, ou então esse bebê nascer antes do tempo, porque a infecção provoca essa prematuridade. Pode haver uma endometrite, não é? Que é uma inflamação ali do endométrio. O endométrio é a camada mais interna do útero, é onde está ali grudadinho, né? O bebê, onde ele está se desenvolvendo, crescendo. Ele faz essa nidação, ou seja, ele fica grudadinho nessa camada do endométrio e devido ao processo infeccioso dentro do útero, esse bebê ele pode soltar ali, né, da camada uterina que está inflamada e com isso vai provocar um aborto ou então um natimorto, que seria o nascimento de um bebê morto devido ao processo infeccioso. Então vejam como uma tricomoníase pode ser grave nesse contexto aqui da gravidez e do parto, tá? No homem pode provocar problemas como prostatite, balonopostite, que é uma infecção ali de todas aquelas estruturas reprodutoras do homem. Por exemplo, essa infecção pode provocar uma infecção simultânea, uma inflamação simultânea na bexiga, na próstata, no canal uretral,
Então, são complicações decorrentes da tricomoníase, o que poderá resultar também a longo prazo, se esse homem não trata, de problemas de infertilidade, tá? Com relação à suscetibilidade, é geral, então qualquer pessoa pode pegar tricomoníase, desde que mantenha relações sexuais desprotegidas. A imunidade, não existe a imunidade adquirida, então uma vez você se contaminando, mesmo que você trate essa infecção, mas se você continua tendo comportamentos de risco, outras relações sexuais casuais, sem o uso de preservativo, isso você pode ter reinfecções, ou seja, outras infecções sucessivas ali, devido ao comportamento de risco, porque uma infecção de tricomoníase não confere imunidade àquele sujeito, tá? O diagnóstico ele é clínico e laboratorial. Então, no diagnóstico clínico, o médico ele vai avaliar ali a sintomatologia. Se tem essas secreções, se tem essas lesões hemorrágicas e os problemas urinários, então o médico já fecha o diagnóstico de tricomoníase. E com relação ao diagnóstico laboratorial, pode ser feito uma cultura ali, né, da secreção do material vaginal da mulher ou do material genital uretral do homem, que manda para o laboratório, faz essa cultura e avalia se tem a presença do parasito ali no microscópio. E pode ser feito também o exame preventivo, que é o exame Papa Nicolau nas mulheres, não é? Através da citologia do colo do útero, pode ser visualizado também o parasito no canal genital feminino. Com relação às características epidemiológicas, então a prevalência ela é maior nos grupos de níveis socioeconômicos baixos, as pessoas que têm um baixo poder aquisitivo e, consequentemente, têm um baixo poder, uma baixa aquisição de formação cultural, ou seja, são as pessoas que têm menos estudo, são as pessoas que são mais pobres, são as pessoas que vivem em condições sanitárias mais precárias e, claro, as pessoas vulneráveis que se expõem às relações sexuais desprotegidas. Então, essas pessoas elas têm mais chance de desenvolver a tricomoníase, tá? Com relação à infância, é incomum que haja crianças infectadas por tricomoníase, a não ser que seja um bebê que nasceu de uma mãe portadora da tricomoníase e que veio a contrair essa infecção no canal do parto. Então, se você faz um exame depois com esse bebê, você vai constatar que vai dar positivo para essa infecção, porque ela se contaminou no canal do parto. Ou então, se for uma criança maior, por exemplo, criança de 7, 8, 9 anos, e de repente aparecer no exame ali, numa cultura, confirmando o diagnóstico de tricomoníase, então possivelmente essa criança foi vítima de abuso sexual e veio a se infectar com esse parasito constatado no exame. Então, inclusive, o exame nessas situações ele é tido como prova de um crime, não é? Porque se houve realmente abuso sexual e constatou ali a presença do parasito, que é uma infecção sexualmente transmissível, então provavelmente aquela criança sofreu um abuso sexual. Com relação ao tratamento, então nós temos aí algumas medicações que tratam a parasitose: metronidazol, tinidazol, omidazol, nimorazol, camidazol e secnidazol, tá? A escolha de qual melhor medicamento vai ser utilizado é a critério médico ou do enfermeiro de nível superior, que através dos protocolos prescrevem o tratamento medicamentoso desse paciente. Em gestantes, devem ser utilizados cremes locais e geleias. Então, a gestante, por exemplo, não pode fazer um tratamento sistêmico, ou seja, tomando comprimidos, pelo risco ali de essa medicação afetar o bebezinho, tá? O feto. E aí vão ser prescritas algumas geleias e alguns cremes à base de metronidazol para essa gestante. Claro, com relação ao tratamento e às medidas de controle, a gente vai sempre orientar o paciente sobre as práticas de sexo seguro, que use camisinha,
que não saia com mais de um parceiro sexual, que adote ali a higiene íntima e pessoal antes e após as relações sexuais e, claro, o aconselhamento para a prevenção dessa infecção. A gente vai recomendar também a abstinência dos contatos sexuais. Então, pessoas que têm diagnóstico confirmado de tricomoníase, elas precisam ser aconselhadas a não manter relações sexuais enquanto ela faz o tratamento medicamentoso. Mesmo que ela use o preservativo, ela deve ser aconselhada a não manter relações sexuais para não transmitir a parasitose ao seu parceiro sexual, tá? Gente, saindo de tricomoníase, vamos falar agora da doença de Chagas, que vai ser um pouquinho mais extenso aqui, porque a doença de Chagas é mais complexa da gente entender. Então, vamos lá. A doença de Chagas é uma doença parasitária, tá? Ela tem um curso bifásico, por quê? A primeira fase da doença de Chagas é a fase aguda, e a gente vai entender direitinho cada uma dessas fases. E a segunda fase é a fase crônica. Então, na fase crônica, é quando esse paciente passa alguns meses ali sendo portador do trypanosoma, que é o parasito que causa a doença de Chagas, e essa pessoa não faz um tratamento e ela evolui para as formas crônicas, tá? E a doença de Chagas, ela pode se manifestar sob várias formas. Então, com relação aos sinais e sintomas da fase aguda, o que é a fase aguda? É aquela fase inicial, ou seja, desde a aquisição do parasito até as manifestações dos primeiros sinais e sintomas, que vai mais ou menos aí um mês, em torno disso. Então, a pessoa vai manifestar os primeiros sintomas. Os sintomas da fase aguda são os seguintes. Pericardite. Pericardite é uma inflamação no pericárdio. Professor, o que é o pericárdio? É a segunda camada ali de revestimento do coração, tá? Então, o que é que o parasito, quando ele entra dentro do corpo, faz? Ele vai migrar até o coração do paciente e provocar um quadro de pericardite. É uma inflamação mesmo do pericárdio, o que vai gerar como consequência uma insuficiência cardíaca congestiva. Então veja como essa parasitose ela é perigosa, porque ela vai comprometer ali as funções cardíacas. O paciente ele não vai ter condições suficientes de bombear o sangue através da bomba cardíaca, que é o coração, porque ele vai estar comprometido devido a um quadro de pericardite, tá? Quando esse coração ele fica insuficiente, ou seja, quando vem a insuficiência cardíaca congestiva, então o que é que ele evolui? Ele evolui para um tamponamento cardíaco. Professor, e o que é esse tamponamento cardíaco? À medida que o coração ele tem deficiência para bombear o sangue, ele também vai crescendo em volume, tá? Esse crescimento exagerado do coração a gente vai chamar de cardiomegalia. Então, esse coração aumentado ali, crescido, inchado, ele vai ocupar toda essa cavidade aí mediastinal, que é essa região onde esse coração está localizado, não é? Entre os dois pulmões. Então, ele vai inchar, ele vai crescer e vai ocupar toda essa região e vai provocar esse quadro de tamponamento cardíaco, inclusive comprometendo as funções do pulmão, porque o pulmão também vai ficar imprensado ali com o aumento do volume do coração e, claro, comprometendo o próprio coração, que vai estar insuficiente em bombear o sangue, tá? Com relação aos sinais e sintomas da fase crônica, então, nós temos a fase crônica indeterminada da doença de Chagas, que essa fase ela pode ser assintomática, ou seja, o paciente ele não vai ter sintomas evidentes ali da doença de Chagas, mas se esse paciente fizer um exame parasitológico ali e confirmar a presença do trypanosoma, que é o parasito causador da doença de Chagas, então, mesmo nessa fase assintomática, o médico poderá fechar o diagnóstico de doença de Chagas do paciente. Em geral, essa fase indeterminada, ou a gente pode também dizer que é uma fase latente da doença de Chagas,
ela pode durar cerca de 10 anos ou mais até, dependendo ali da resposta imunológica do paciente. Então, 10 anos é muito tempo, não é isso? O paciente pode ficar assintomático esse tempo todo, mas ser portador da doença de Chagas. E nós temos a fase cardíaca, é quando acontecem os problemas cardíacos devido à parasitose e à doença de Chagas. Então, na doença cardíaca, os pacientes que evoluem para essa forma cardíaca, eles têm maiores chances de morrer devido a insuficiências cardíacas e a arritmias cardíacas. Alterações no eletrocardiograma, então quando é um paciente chagásico, quando ele faz ali um eletrocardiograma, essas alterações a nível de ritmo cardíaco, de insuficiência, vão ser vistas ali nas ondas do eletrocardiograma, tá? Inclusive podem evoluir para arritmias graves, palpitações, edema pelo corpo, então vai ter edema ali nos membros inferiores, vai ter edema na face, e é bem evidente ali da insuficiência cardíaca. E o paciente ele pode ter um quadro de morte súbita devido a uma parada cardiorrespiratória provocada pela doença de Chagas. Com relação aos sinais e sintomas da fase crônica, então a fase crônica, lembrando, é aquele período mais longo onde o paciente já vem convivendo há vários anos com o problema de Chagas e ele pode ter algumas dessas manifestações aí, ó. Alterações da motilidade intestinal, então é aquele paciente que vai ter constipação intestinal. Ele vai ter disfagia, que é essa dificuldade de deglutir, ou seja, o paciente, qualquer coisa que ele vai comer, ele tem dificuldade de engolir. Ele poderá ter regurgitações, que são soluços, problemas de indigestão abdominal. Esse paciente ele pode ter epigastralgia, que são dores aqui na boca do estômago, não é? Como os nossos pacientes chegam para a gente relatando, eu estou com dor na boca do estômago. Então, um quadro de epigastralgia devido à doença de Chagas. O paciente pode ter odinofagia, ou seja, quando ele vai engolir, dói. Então, é semelhante a quando a gente está, por exemplo, com uma inflamação de garganta, não é? Que tudo que a gente vai engolir, quando passa aqui pela garganta, dói muito e a gente fica até sem se alimentar direito por causa desse desconforto. O paciente aqui na doença de Chagas, ele também tem isso, tá? Então, soluços, cialorreia, o que é isso? Excesso de saliva. É aquele paciente que vai ficar salivando muito, ele fica cuspindo direto porque ele tem essa produção aumentada de salivas. E constipação intestinal. Aqui nessas imagens a gente vê algumas complicações da doença de Chagas, tá? Essa primeira imagem aí do raio-x é a cardiomegalia que eu falei para vocês. O coração ele aumenta muito em tamanho e ele chega a comprimir ali os pulmões, inclusive dificultar o funcionamento dos pulmões, o que pode ocasionar ao paciente também dificuldade respiratória, insuficiência respiratória. Então vejam aí na imagem do raio-x, essa parte aí toda esbranquiçada, tá vendo uma parte bem esbranquiçada entre os pulmões? É o coração crescido. Então isso é um quadro de cardiomegalia devido à insuficiência cardíaca provocada pela ação do trypanosoma, causador da doença de Chagas. Nessa segunda imagem vocês veem um quadro de distensão abdominal. Então é um paciente chagásico também aí, onde ele teve muita retenção de líquidos ali, muito edema a nível abdominal e ele evoluiu com essa distensão do abdômen. Aí na terceira imagem, embaixo, vocês veem essa feridinha aí próximo ao dedo do paciente. Essa lesão a gente vai chamar de chagoma de inoculação. Professor, o que é isso? O parasito, ele é o trypanosoma, tá? Que é o germezinho. Ele é excretado pelas fezes de um inseto chamado barbeiro, tá? Popularmente a gente conhece como barbeiro, que deposita na pele da pessoa
o seu material fecal. Então, ele chega e defeca ali naquela região, na pele do paciente, e ao depositar o seu material fecal, isso vai gerar uma resposta inflamatória ali naquela região, ali na pele onde foi depositado o material fecal do inseto. Devido a essa resposta inflamatória, o paciente ele vai começar a coçar ali aquela região. E nessa coceira vai abrir essa pequena lesãozinha aí, que a gente vai chamar de chagoma de inoculação, tá? Nessa lesão, por onde é a porta aberta pela qual o parasito, que é o tripanossoma, vai entrar dentro do corpo do paciente, do hospedeiro. Então, o chagoma de inoculação nada mais é do que a porta de entrada para o parasito no corpo. E na última imagem a gente vê o sinal de Romanha. O que é o sinal de Romanha? É esse edema aí nas pálpebras do paciente. Então, você vê essa região aí em torno do olho do paciente, tudo inchado. A pálpebra em cima e embaixo, ela adquire contornos maiores, não é? Fica esse inchaço, esse edema, que é um sinal também bem característico do paciente que tem doença de Chagas, tá? Com relação às formas de transmissão, então, nós temos a transmissão vetorial. Na transmissão vetorial é essa forma clássica, tá? O barbeiro chega para o hospedeiro, se deposita ali em alguma parte da pele dele, ali no corpo dele, deposita o seu material fecal, o hospedeiro começa a coçar e aí ocorre a inoculação do parasito na pele do paciente. Essa é a transmissão vetorial. Aí nós temos a transmissão oral. Na transmissão oral é o seguinte: alguns alimentos contaminados com fezes de barbeiros são ingeridos ali pelo indivíduo. Então, por exemplo, acontece muito no caldo de cana, onde ali na cana, não é? É uma matéria-prima pelo qual o barbeiro ele tem grande afinidade, onde ele se reproduz também. Então, o caldo de cana nada mais é do que quando a pessoa vai lá e tritura, né, a cana naquelas máquinas de sucção e de trituração para extrair dali o caldo. Então, a pessoa vem, ao ingerir o caldo de cana, contendo fezes do barbeiro e mesmo restos, né, do inseto ali contendo o parasito, que é o tripanossoma. Então, através da ingestão desses alimentos contaminados, eu citei o caldo de cana, mas existem outros, gente. Tem o palmito, tem os enlatados, que muitas vezes não são bem processados, então acabam contaminando o paciente. Aí, quando acontece essa forma de transmissão oral, é porque é por meio desses alimentos contaminados. Por meio de transfusões de sangue, poderá acontecer também a transmissão, desde que essas bolsas de sangue, esses hemocomponentes, eles não estejam devidamente processados, nem foram testados ali no hemocentro, tá? Existe a transmissão por transplante de órgãos. Então, por exemplo, um paciente que era chagásico veio a óbito e autorizou ali a doação dos seus órgãos, a família autorizou, né, no caso, e houve ali a doação do órgão, a pessoa que vai receber aquele órgão poderá se contaminar com o parasito, porque o órgão ele veio contaminado. Mas isso também ocorre quando não existe ali um processamento adequado dos órgãos que serão transplantados, tá? Existe uma possibilidade de transmissão vertical, então, da mãe para o bebê através da placenta, e também a transmissão acidental. Por exemplo, profissionais de saúde, profissionais de laboratório, que estão ali manuseando amostras biológicas contendo o parasito, tá? Devido a uma questão acidental, ele entrou em contato ali biológico com aquelas amostras, ele pode se contaminar também. Com relação aos aspectos gerais, uma sinonímia da doença de Chagas é que ela pode ser conhecida também por tripanossomíase americana, tá? É outro nome que essa doença recebe. O agente etiológico é esse aí que está na tela de vocês, o Trypanosoma cruzi. Ele é um protozoário flagelado
Então, ele contém flagelos também, tá? Onde ele tem um alto poder de locomoção, por isso que ele pode migrar também para órgãos nobres, como o coração, o cérebro, os órgãos, as vísceras do tecido abdominal. Então, é um agente etiológico muito potente, o Trypanosoma crucis. E quem são os vetores aqui nesse processo? São os triatomíneos. Triatomínio é o nome científico do barbeiro, tá? Mas popularmente a gente conhece como barbeiro, que é o inseto que transmite a doença de Chagas. O reservatório, então, além do homem, foram identificados alguns animais domésticos e alguns animais sinantrópicos contaminados com o parasito da doença de Chagas, com o Trypanosoma. Então, além do homem, também foi identificado o parasito em cães, gatos, porcos e ratos. Então, por exemplo, poderá haver transmissão por meio da ingestão da carne de porco mal cozida e o paciente adquirir ali a parasitose pela transmissão por via oral, tá? Pela ingestão de um alimento contaminado. O período de incubação, ele varia de acordo com a forma de transmissão. Então, por exemplo, a forma vetorial, que é aquela forma onde o barbeiro chega e deposita na pele ali o seu material fecal contendo o parasito, que é a forma mais comum de transmissão. Esse período de incubação ele pode ser de 4 a 15 dias. Então, a partir do momento em que o barbeiro veio e depositou o seu material contaminado ali na pele do paciente, depois de 4 até 15 dias desse processo ali de contaminação, é que o paciente começa a desenvolver os sintomas da fase aguda. E o período de transmissibilidade, o homem, ele pode transmitir o protozoário por toda a vida dele, tá? Então, mesmo ele tratando e controlando ali aquela doença de Chagas, mas ele vai continuar transmitindo o protozoário para quando o barbeiro chega e vai depositar o material dele ali, e ele acaba se contaminando também com o sangue do homem, no caso do indivíduo portador do parasito. Então, essa pessoa que está portando o parasito, ela vai transmitir o Trypanosoma por toda a vida, independente dela estar fazendo tratamento ou não, tá? E essa é uma doença de notificação compulsória, porque todo caso de doença de Chagas precisa ser notificado naquela fichazinha de notificação compulsória do Sistema de Informação de Agravos e Notificações, que é o SINAM, tá? Então, essa doença, assim como as outras doenças graves, a exemplo do HIV, a exemplo da tuberculose, da malária e de outras doenças graves, são doenças de notificação compulsória. Aqui nós temos alguns reservatórios biológicos, tá? Que são cães, gatos, porcos. O homem, ele entra como hospedeiro acidental, tá certo? Porque o parasito, ele vem de animais. E ele é transmitido por mosquitos, que são os triatomíneos. Então, acidentalmente, o homem entra dentro dessa cadeia epidemiológica e acaba se contaminando e adoecendo da doença de Chagas. E aí, nessa outra imagem de baixo, vocês veem o Trypanosoma, que são esses parasitos aí flagelados, essas coisinhas aí se parecendo umas vírgulazinhas com um rabinho, tá vendo? Ele fica depositado ali no sistema sanguíneo, entre as hemácias, e depois esses parasitas eles vão atacar o coração e os órgãos nobres. E na última imagem vocês veem os triatomíneos, tá? Macho e fêmea, que são os barbeiros causadores da doença de Chagas. Com relação ao diagnóstico e o tratamento, na fase aguda são feitos exames parasitológicos diretos do sangue. Então, são feitos exames de sangue e através da microscopia se visualiza ali a presença dos trypanosomas, tá? Na fase crônica, o diagnóstico ele é feito por meio do teste de ELISA. Então, a gente viu nas primeiras aulas que o exame de ELISA ele vai identificar a presença de anticorpos contra
os triatomínicos, aliás, contra o tripanossoma, que é o parasito. Então, se no exame de sangue acusar IgG positivo, o que é isso, IgG? É a imunoglobulina, ou seja, é o anticorpo específico que vai tentar combater ali a infecção por doença de Chagas. Se der IgG positivo no exame de sorológico, então confirma o diagnóstico do paciente na fase crônica da doença. E o tratamento medicamentoso? O tratamento medicamentoso ele é feito com benznidazol, comprimidos de 100 mg para adultos. São recomendados de 5 a 10 mg por dia, de acordo com o peso do paciente. E para as crianças portadoras de doença de Chagas, elas vão tomar 2 ou 3 tomadas diárias, ou seja, 2 ou 3 comprimidos do benznidazol durante 60 dias. Então, professor, qual é o tratamento medicamentoso de escolha para doença de Chagas? Benznidazol, viu? Está em todos os manuais de vigilância epidemiológica e de tratamento de parasitoses. A recomendação é benznidazol comprimido. E tanto para crianças como para adultos, esse tratamento ele deve ser contínuo, ou seja, sem que o paciente deixe de tomar uns dias sequer a medicação durante 2 meses, que são 60 dias. E com relação ao tratamento sintomático, medicamentos antitérmicos, se o paciente evoluir para febre, a gente vai dar paracetamol. E analgésicos, se o paciente tiver dores ali no corpo, ou mesmo dor precordial, que é um dos sintomas ali da fase cardíaca, não é, do parasito. À medida que esse coração vai crescendo e vai comprimindo ali a caixa torácica do paciente, então o paciente ele vai tendo muita dor ali precordial, ou seja, muita dor nessa região do coração devido ao aumento do coração. Então, vai precisar também de uma medicação analgésica para dor, tá? As drogas usadas para outras cardiopatias, então, por exemplo, é um paciente que foi acometido por doença de Chagas, mas ele já era cardiopata antes disso. Então, por exemplo, se ele já tomava digitálicos, como digoxina, ou metildigoxina, ou alguns outros medicamentos para problemas cardíacos, esse paciente deve continuar fazendo esse tratamento, além do tratamento para erradicar a doença de Chagas do corpo dele, tá? Tratamentos conservadores, então, a gente viu que o paciente também ele pode evoluir para problemas digestivos, não é? Através da distensão abdominal, através da indigestão. Vocês viram aquele paciente com a barriga muito grande, não é? Pelo acúmulo de líquidos ali. Então, para o tratamento desses pacientes, a gente vai recomendar dietas que devem ser brandas, pouco calóricas, coisas não muito carregadas ali para o paciente, além do uso de laxativos, que pode ser o laxativo oral, como por exemplo, óleo mineral, ou simeticona, ou então o uso de supositórios, tá? E nos casos mais graves, onde o paciente não consegue evacuar, ou seja, fazer cocô, vai ser feita ali a lavagem intestinal, que a gente chama de enema. É quando a gente vai injetar pela via retal do paciente uma solução de um soro, que é solução glicerinada. A gente injeta ali 500 ml de solução glicerinada pelo reto do paciente para fazer essa lavagem intestinal e com isso o paciente conseguir evacuar, tá? E nas formas digestivas, quando o paciente evolui, naquele caso que vocês viram na imagem, para um grave edema digestivo, ali uma distensão abdominal muito grande, então o tratamento vai ter que ser cirúrgico, porque o médico vai fazer ali um aspirado do peritônio, ou seja, ele vai, acho que eu falei em outra aula sobre esse procedimento para vocês. O médico ele vai no centro cirúrgico aspirar todo aquele líquido daquela ascite, aquele líquido abdominal que está ali preso, retido, e ao aspirar o paciente ele vai ter uma melhora ali na função digestiva dele. Características epidemiológicas dessa parasitose.
é que ela é uma parasitose de transmissão vetorial. E interessante, gente, a doença de Chagas ela só acontece no continente americano. Então nós só temos a presença de barbeiros transmitindo a doença de Chagas nas Américas, tá? América do Norte, América Central, América do Sul. No Brasil, estima-se haver 3 milhões de pacientes chagásicos, onde boa parte deles faz tratamento e outra parte não faz, tá? Houve reduções ali na transmissão transfusional do paciente. Então, devido à qualidade da testagem do sangue para a transfusão sanguínea, houve uma diminuição de transmissão por meio dessa via. E as formas vertical e oral, elas ganharam mais importância epidemiológica. Ou seja, veja, houve um aumento de transmissão da mãe para o bebê, né, pela placenta, e também devido à ingesta ali de alimentos contaminados com o parasito. Medidas de controle e prevenção. Então, na transmissão vetorial, vai ter o controle químico do vetor. O que é isso? Os agentes de endemias, eles vão passar no entorno das casas, borrifando ali aqueles larvicidas, aqueles inseticidas, para matar as formas adultas e transmissíveis do barbeiro, tá? Esse é o controle de transmissão vetorial. Na transmissão transfusional, como medida de controle e prevenção, a triagem sorológica dos doadores de sangue. Então, os pacientes que são doadores de sangue, esse sangue precisa ser processado, precisa ser passado por triagem, exames ali de cultura para identificar se é um sangue contaminado com o parasito, tá? Na transmissão vertical, como medida de controle e prevenção, basta um pré-natal de qualidade, que essa gestante tenha acesso aos exames laboratoriais e ao identificar ali um quadro de doença de Chagas, ela possa iniciar imediatamente o tratamento com fins de evitar ali a transmissão para o bebê ou o recém-nascido, tá? Na transmissão oral, a gente vai recomendar os cuidados de higiene na produção e manipulação dos alimentos. Então, evitar estar se expondo a fontes de alimentos contaminados, que a gente já viu, o caldo de cana, o palmito e outros alimentos enlatados, a gente tem que ter cuidado na manipulação e no consumo desses alimentos. E com relação à transmissão acidental, é o uso de EPIs. Então, aquele paciente que não, aliás, aquele profissional de saúde, de laboratório, que está ali manipulando aquelas amostras biológicas, precisa usar luva, precisa usar máscara, gorro, capote, todos os EPIs necessários para evitar uma possível contaminação. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Dúvidas, estarei no grupo. Creio eu que seja nossa última aula remota, porque devido ao novo decreto, no próximo mês, provavelmente a gente já vai poder voltar às aulas presenciais. Obrigado a todos, tchau, tchau e até a próxima aula.